Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para aqui dizer algumas palavras. Nomeadamente, convidaram-me para abordar questões da teoria da arquitetura que poderiam estar inscritas nesta revista, não é? Que estamos aqui a comemorar a sua feitura, no seu tempo, mas também a sua disponibilização num site e através de uma excelente digitalização e de um processo de consulta muito fácil e organizado. Portanto, daí dou os parabéns, de facto, a esta iniciativa e a possibilidade de, através deste site e deste trabalho todo por detrás, dar aos investigadores e aos curiosos também, evidentemente, a possibilidade de consultarem esta e outras revistas que estavam, no fundo, das bibliotecas, normalmente em bastante mau estado, portanto, com todas as dificuldades que isso traz e que agora, digamos, a tecnologia contemporânea permite. Bom, eu primeiro gostaria só de lembrar, que já foi aqui lembrado várias vezes, não é? Portanto, o trabalho da professora Maria da Mesquita, mas eu não vou diretamente falar do trabalho, mas de um artigo que ela escreveu e que está digitalizado e disponibilizado pela Biblioteca de Ordem dos Arquitetos. Portanto, isso já agora podia dizer que a Biblioteca de Ordem dos Arquitetos é uma importante biblioteca dedicada à arquitetura, porque não as há em Portugal, praticamente, a não ser nas escolas de arquitetura, e é um testemunho inclusivamente, do que muitos arquitetos leram, porque há espólios de livros, e do que interessou, certamente, a muitos que deixaram anonimamente as suas publicações, ofereceram ou contribuíram para que elas estivessem na biblioteca. Bom, de qualquer modo, portanto, eu, ao consultar, de facto, o artigo da Maria da Mesquita, tirei alguns dados da revista, porque o artigo era essencialmente centrado, sobretudo, na publicação da obra dos arquitetos. E, portanto, alguns deles já foram aqui referidos, evidentemente, mas, por exemplo, eu tirei estes nomes. A localização das obras que estão publicadas. Portanto, obras portuguesas, porque, de facto, a revista da Construção Moderna não tem só apenas obras portuguesas, mas tem alguns apontamentos, poder-se dizer, e artigos sobre a arquitetura fora de Portugal, nomeadamente na Europa, mas não só. Portanto, a Maria da Mesquita centrou-se na publicação de projetos, obras, alguns provavelmente já construídos, outros foram construídos, outros, se calhar, nem sequer foram construídos. E verificou que a localização das obras era essencialmente em Lisboa. Portanto, o que significa também que estes projetos eram projetos normalmente concretos, ou seja, com uma encomenda e feitos para serem construídos de facto, e, portanto, com essa perspectiva. Portanto, em Lisboa era um número bastante, maior número, aliás, não é? 227, nos arredores de Lisboa, 96, no Porto, 8, nos arredores de Porto, 18, e outras localizações, 112. Também verifiquei que, os arquitetos mais publicados, portanto, e que está portanto, cujo número de obras ou projetos publicados, a Marieta também teve o trabalho de contar. Portanto, o primeiro é o Miguel Ventura Terra, também já foi aqui mostrado, não é? Portanto, 34. Álvaro Machado, 20. Norte Júnior, 21. Silva Júnior, 18. Adães Bermudes, 14. E outros, evidentemente. E também a Maria da Mesquita procurou saber a profissão dos autores dos projetos. Portanto,
dos arquitetos 49%, construtores civis 24%, engenheiro civil 10%, condutores de obras 6%. E depois há alguns que não têm autor reconhecido na revista e, portanto, são os restantes, grosso modo. Mas, para a construção moderna, que foi publicada em 1900 e 1919, aliás, esta data de 1919 coincide com a morte do Rosendo Carvalheira, portanto, um dos, não só diretores fundadores, não é? Portanto, que viveu entre 1854 e 1919, portanto, o arquiteto Rosendo Carvalheira. Mas, enfim, lendo a lista que vem logo no início, no número 1 dos fundadores e diretores, verificamos que há o engenheiro Francisco Silva Ribeiro, o engenheiro José Maria de Melo de Matos, o arquiteto Rosendo Carvalheira e o arquiteto Miguel Ventura Terra e o pintor histórico Bem-vindo Ceia. O que tenho lido sobre a construção moderna e até, enfim, a participação terá sido muito mais, portanto, responsáveis pela revista, o engenheiro José Maria de Melo Matos e o arquiteto Rosendo Carvalheira. Portanto, os dois. Eu acho interessante haver uma revista, a primeira revista da arquitetura em Portugal. Finalmente, não é bem uma revista de arquitetura, é arquitetura e engenharia, em primeiro lugar. Segundo, é na confluência de duas figuras que representam duas profissões que estão obrigadas, engenheiro civil, neste caso, não é? Portanto, estão obrigadas a trabalhar em conjunto e que, por vezes, dão-se pior, há algumas crises, há algumas questões de hierarquia, outras questões de quem é quem, evidentemente, como se sabe, e que foram variando ao longo do tempo, não é? Portanto, nesta altura, evidentemente, que o engenheiro civil tinha, e eu acho que isso reflete muito José Maria de Melo de Matos, o engenheiro, portanto, tinha uma cultura bastante vasta. Poderá não ser, como é que eu direi, caso corrente, mas de qualquer modo ele representava provavelmente uma ideia de engenharia civil com um campo extremamente alargado. Aliás, o José Maria de Melo Matos escreveu um conjunto de artigos, normalmente publicados como se fossem fascículos, visto que a construção moderna tinha vários números, muitos números, 2 a 3 números por mês, conforme. E, portanto, era de facto um número grande. E os textos, nomeadamente os do engenheiro Melo Matos, eram publicados em fascículos. Eu penso que de uma certa dificuldade de leitura, porque em alguns casos, inclusive, eram para aí 2 parágrafos que eram publicados num número. No número seguinte é um pouco maior, o outro número mais pequenino ainda. E, portanto, era um texto extremamente desfeito, isso pode dizer. Bom, como é que as pessoas liam estes textos? Se calhar colecionavam os números, depois liam tudo em conjunto, não sei. Por acaso, no site agora está tudo disponibilizado, nós podemos ler estes textos em sequência. Portanto, é um dos bons aspectos do site que nós estamos aqui a comemorar a sua presença e a presença da construção moderna no site. Bom, por isso, isto estava a referir-me, de facto, a ver pelo menos um engenheiro e um arquiteto os mais ativos na direção e provavelmente que ficaram constantemente, mostram, de facto, esta articulação destas duas profissões. E, aliás, queria só lembrar que houve um projeto posterior que diretamente quis que isto acontecesse. Portanto, que foi a revista Binário, na década de 50, pelo mão de 2 irmãos. Os irmãos Tainha, o Manuel Tainha, portanto, arquiteto, e o Jovito Tainha, engenheiro. E publicaram qualquer coisa como, eu diria que
eles chegaram ao número 9, que eu acho que são inteiramente deles. Depois há um período, que me parece, ao observar essa revista, transição, e finalmente é um engenheiro que toma conta da revista, e a revista altera-se bastante, nomeadamente porque não perde coerência. Bom, mas um dos aspectos curiosos da construção moderna é que, evidentemente, não é uma revista que nós esperemos ter uma grande coerência. Ou seja, cada número tem vários artigos, apresenta normalmente um projeto. Isso, de facto, é o que é comum em todos os números, mas tem artigos diversos, com temas muitíssimo diversos. Eu acho que reflete, em certa medida, mais a personalidade do José Maria de Melo de Matos do que o Rosendo Carvalheira. O Rosendo Carvalheira tem muito menos artigos que o José Maria de Melo de Matos, e tem claramente, como é que eu direi, está mais do lado do que se entendia então o que era ser arquiteto, neste tempo e em Portugal, evidentemente. Que é uma maneira que se entendia diferente do que é o 2, claramente. E, de facto, o Rosendo Carvalheira tem artigos sobre a história, sobre, por exemplo, um edifício que ele se dedicou imenso, foi a sede da Guarda. Portanto, e há 2 grandes artigos na revista que são publicados pelo Rosendo Carvalheira. Enquanto José Maria de Melo de Matos publica desde textos mais técnicos, assim se pode dizer, sobre temas como o botão armado, outro nome, mas como o botão armado, ou a arquitetura do ferro, ou, por exemplo, um texto que eu acho muitíssimo interessante, porque ele revela, eventualmente, não é? Portanto, o que é o... Desculpa, procurar. Bom, o título, portanto, Casas de Muitos Andares nos Estados Unidos. Portanto, é publicado entre o número 5 e... ou começa a ser publicado no número 5, 1900, em vários números. Portanto, como era habitual na revista, evidentemente. Bom, ele revela primeiro a sua cultura. Portanto, ao falar disso, começa logo por abrir a questão da Torre Eiffel e do abaixo-assinado que vários artistas intelectuais fizeram contra a Torre Eiffel, a construção da Torre Eiffel em Paris, considerando que aquilo não era para uma cidade como Paris, portanto, uma cidade histórica, uma cidade capital, etc. Portanto, mas de facto é que se construiu, e hoje é, evidentemente, um dos símbolos de Paris, nada menos que isso. Não é? Sim. Mas o que me pareceu bastante interessante neste artigo, mesmo que ele não o cite, as opiniões que ele transmite através de autores que eu não conheço, portanto, que serão autores que provavelmente falam deste outro arquiteto, que é o Louis Sullivan. Portanto, o Louis Sullivan escreveu em 1890, 2 textos, pelo menos, portanto são 2 e são um bocadinho espaçados no tempo, 2 textos sobre os edifícios em altura, porque ele foi um dos grandes arquitetos dos edifícios em altura no seu tempo, e, além disso, foi o primeiro arquiteto com preocupação de teoria nos Estados Unidos, claramente. Portanto, é preciso não esquecer que os Estados Unidos é um país relativamente novo, e que os primeiros cursos de arquitetura nos Estados Unidos tiveram como modelo o curso de arquitetura na Escola de Belas Artes de Paris. O Sullivan passou pela Escola de Belas Artes de Paris, não lhe agradou grande coisa o ensino que lá teve, e foi depois um grande inimigo do sistema de Belas Artes. Mas o que o Sullivan escreve sobre o edifício em altura é que ele desafia por completo toda uma tradição arquitetónica, nomeadamente a tradição clássica, em primeiro lugar, e a tradição da proporção, que está associada, evidentemente, à tradição clássica. E, portanto, há que repensar o edifício. E ele propõe como é que se deve pensar, quer dizer, ele deve exprimir, pelo exterior, evidentemente, o que ele é no interior. Portanto, um pensamento moderno, claramente, e
e diz que, sendo assim, de facto, como o edifício em altura é uma repetição de andares, então repita-se os andares. Não se faça como muitos tentaram fazer, que foi acumular pedaços de edifícios para, em cada pedaço, cumprir as regras da proporção na tradição clássica. Portanto, é esta abertura à modernidade, uma modernidade que eu diria quase radical, que está escrito no texto do José Maria Melo de Matos. Portanto, ele refere-se a um novo estilo. Pronto, a questão do estilo é uma questão polémica, aliás, já foi aqui referido o estilo, mas eu diria que polémica porque ela foi profundamente combatida pelo vento moderno. Portanto, erradicado do centro da arquitetura, ou do pensamento da arquitetura. E vê-se, em primeiro lugar, em Sullivan já imediatamente, e neste desafio que o José Maria Melo de Matos faz, apesar de ele referir-se a estilo. Aliás, este engenheiro faz um texto a propósito da casa na Rua Álvares Cabral do Porto, projetado pelo engenheiro civil António Rigor Nogueira, em que aliás, são duas habitações familiares geminadas. E, portanto, o Melo Matos refere-se à organização espacial, refere-se aos sistemas construtivos e depois fala do estilo. E o estilo é um estilo árabe. E o que é o estilo árabe? São umas janelas com um arco ultrapassado. Não mais do que isso. Portanto, cá está a questão da decoração, do ornamento, que está associado profundamente ao estilo, neste modo de pensar, que apesar do José Maria Melo Matos ser um engenheiro e ter, ainda por cima, escrito este artigo, reconhecendo as questões que se colocavam à modernidade, ele ainda continua a pensar em termos do estilo. Portanto, ainda dentro de um esquema que, aliás, em muitos dos textos ou das apreciações dos projetos, está sempre esta questão do estilo. Portanto, que de qualquer modo, eu diria que implica as diferenças entre os arquitetos e engenheiros. São os arquitetos que se dedicam à questão estética, ao estilo. Aliás, os textos, por exemplo, do Rosendo Carvalheira, um deles evidentemente, lá vem uma história da arquitetura que é uma história dos estilos. Portanto, não ultrapassando isso. Ao mesmo tempo, só para um pouco terminar esta questão, evidentemente, do que se pode refletir dentro da construção moderna, dentro de muitos temas que lá estão, evidentemente, eu diria que talvez referir primeiro a um tema que é fundamental e já foi aqui referido, que é o tema da Casa Portuguesa. Portanto, ele, aliás, aparece nos primeiros números nos primeiros anos da construção moderna e é a primeira vez que aparece, enfim, pelo menos publicado desta forma, um debate sobre a Casa Portuguesa. A construção moderna pretende ter um debate, convida ou aceita, não sei muito bem como é que aquilo se passou, um conjunto razoavelmente grande de participantes que escrevem textos sobre a Casa Portuguesa, não é? A maior parte, curiosamente, considera que é preciso ter uma base racional para a Casa Portuguesa. Alguns dizem que seria completamente impensável construir em Lisboa uma casa igual ao campo na Beira Alta ou em Trás-os-Montes ou o que for. Portanto, esta desarticulação seria impensável e, portanto, a Casa Portuguesa não pode ser uma transposição de um ou outro modelo encontrado no meio do campo, portanto, para colocar na cidade. Aliás, esta consciência entre cidade e campo é muito típica da época, é aquilo que já foi dito, referido várias vezes a importância da cidade na modernidade, e é evidente que a consciência da cidade como campo, como sítio da modernidade,
faz com que se pense que a Casa Portuguesa não poderá ser assim. Mas outros pensam que a Casa Portuguesa pode ser uma acumulação de elementos retirados daqui e de lá. Portanto, há uma divisão entre os escritores destes artigos, evidentemente, mas eu ressaltaria o José Pessanha, portanto, que foi professor de História da Arte na Academia de Belas Artes, e também esteve ligado à Torre do Tombo, e que defende, digamos, que o que ele chamava a Associação dos Arquitetos, de então, que era a Sociedade dos Arquitetos Portugueses, deveria avançar com um estudo sério sobre a arquitetura tradicional portuguesa, como eles chamavam, tradicional portuguesa. Portanto, é a primeira voz que reclama à Organização dos Arquitetos, o Profissional dos Arquitetos, que faça este estudo. Isto é muito interessante porque ele acaba por fazer, só que bastante anos mais tarde, no final da década de 50, não é? Portanto, a partir da iniciativa daquele excelente artigo do Carlos Amaral chamado Uma Iniciativa Necessária, onde ele exatamente pede também para se fazer e reclama diretamente também à Associação, nessa altura, o Sindicato Nacional dos Arquitetos, para se realizar esse estudo e qual era o objetivo, qual seria o objetivo do estudo. De facto, o Carlos Amaral esteve à frente desta iniciativa, foi o grande motor de que isto se fizesse. E, portanto, foi publicado mais tarde, portanto, em 61, com o título da Arquitetura Popular em Portugal. Isto não ficou por aqui. E muito mais tarde, na década de 80, ampliou-se o estudo da Arquitetura Popular em Portugal para os Açores. Portanto, mostrando que, de facto, aquilo que se dizia no princípio do século ainda tinha validade para se continuar até ao fim do século XX. Bom, também reflete, evidentemente, que esta questão da Casa Portuguesa e, portanto, e aquilo que está por detrás, as questões ideológicas, as vontades nacionalistas, finalmente, que tiveram vários crises desde o princípio do século XX, passando pelo Estado Novo até depois a incorporação do olhar à arquitetura popular em Portugal como valores que se poderiam eventualmente integrar num projeto contemporâneo. Tudo isto é um longo percurso em que este debate nesta revista foi de maior importância. Porque, de facto, a revista abre-se a um debate. O que é extraordinário, porque depois, mais tarde, não me estou a lembrar nada que nenhuma revista de arquitetura tivesse esta abertura a um debate, a que abrisse as suas páginas a vários contributos dispares, com intenções diferentes, com certeza. Bom, portanto, a revista, só para terminar, a revista da Construção Moderna, nos seus 19 anos 20 anos de duração, evidentemente, foi sempre uma revista, relativamente eclética, evidentemente. Foi uma revista que publicou artigos extremamente técnicos, na autoria de alguns engenheiros, textos já de alguma reflexão, sobretudo deste José Maria de Melo de Matos, que eu diria que ele representa, quanto a mim, não só aquela figura do engenheiro, como eu dizia há bocado, como também talvez uma das profissões no campo, se quiserem, da arquitetura-construção, mais permeáveis à modernidade. Os arquitetos demoraram mais tempo a reconhecer a modernidade, como se sabe. O próprio Le Corbusier, no Vers une Architecture, diz isso. O engenheiro é ativo, representa a modernidade. O arquiteto não está ligado à história e ao passado. Portanto, é um desafio nesse Vers une Architecture que o Le Corbusier faz aos arquitetos. E, de facto,
o movimento moderno, do qual Le Corbusier foi um dos grandes protagonistas, conseguiu ultrapassar essa figura, como eu direi, menor, assim se pode dizer, em relação à modernidade do arquiteto, talvez na segunda metade do século XIX, princípios do século XX. E eu acho que a construção moderna reflete, apesar de estar num extremo da Europa, num país pequeno, marginal, reflete um conjunto de questões teóricas na arquitetura e na construção, se quiserem, não é? Que vale a pena observar, não é? Particularmente quem queira estudar a história da arquitetura, a história da engenharia, a história da construção. Menos, isso é um aspecto muito curioso, a construção moderna pouco ou nada reflete sobre urbanismo, apesar de se ter a consciência da cidade, como eu dizia há bocado. Do que eu tenho detectado, evidentemente, José Maria de Melo Matos refere-se, por exemplo, naquela casa na Rua Álvares Cabral, que eu me referi há bocado. Ele diz que a casa está numa tira, portanto, naqueles longos lotes típicos do Porto. É na Rua Álvares Cabral, que é uma rua que se construiu por esta época, evidentemente. Portanto, é a única, muito poucas há indicações, inclusive do sítio onde as obras são construídas. Eu lembro de outro caso, que agora não sei situar diretamente, mas é que a ideia é um projeto de um casino em cima d'água, que eu acho que é em frente ao Monte Estoril. Portanto, aí como é que se diz? A localização em cima d'água, por ser tão extraordinária, está referida. E, portanto, esta dimensão urbanística praticamente não aparece neste jornal. E é preciso, quanto a mim, não só todas as questões que se colocam, mais até pela via, por exemplo, do engenheiro Duarte Pacheco, não é? Portanto, ao convidar os arquitetos urbanistas estrangeiros, evidentemente, como também o próprio movimento moderno, que integra a questão urbanística no conjunto da arquitetura. Portanto, a revista como uma determinada abertura à modernidade, isso com certeza. Mas também mostra também as dificuldades dessa mesma abertura. Muito obrigado.